sabe, né, gente? Não importa a hora que você pisar na academia a partir de agora, ela vai estar lotada, bem como os consultórios dos nutricionistas. Faltam menos de 90 dias para a estação mais quente do ano e depois de 9 meses, enfiando o pé na jaca, todo mundo quer o quê? Um milagre. Dá tempo de entrar em forma com saúde para exibir o shape no verão? A gente vai saber hoje no Interessa Podcast, então vem! Seja bem-vindo ao Interessa Podcast. Muito prazer, eu sou a Renata Zaccaroni. Você me ouve pelos principais tocadores de podcasts e tá vendo por meio de 2 lives. Nos canais O Tempo e O Tempo Livre no YouTube. Não custa lembrar. Solta o like. Primeira coisa que você tem que fazer é soltar o like aí pra gente, faz toda a diferença. Aí você se inscreve nos canais, ativa as notificações, que toda vez que o Interessa for começar, você recebe um aviso e pode acompanhar o nosso programa desde o comecinho. Usa o nosso chat para participar, seja para enviar uma sugestão de pauta ou para largar um biscoitinho pra gente que a gente gosta também. Fechou? Bora de tema do dia. Como diria Maria Lima, vem chegando o verão, o calor no coração, essa magia colorida, são coisas da vida. Eu amo que essa bancada é a mais musical do Brasil. Ninguém solta a mão de ninguém aqui. Inclusive, gente, já faz parte da vida de quase todo mundo que durante esse mês de outubro comece a loucura, aquela contagem regressiva para a estação mais quente do ano, que desperta em muita gente uma urgência em correr atrás do prejuízo. É uma pá de gente que vai atrás das dietas radicais, treinos 2, 3 vezes ao dia, medicamentos que podem até gerar resultados muito rápidos quando o assunto é emagrecimento. Mas tudo isso pode trazer consequências e muito sérias para o nosso organismo, tá? O segredo não é segredo para mais ninguém, gente. A gente não vai resolver tudo da noite para o dia. É preciso enxergar o processo como um estilo de vida, não só como uma preparação para uma estação do ano apenas. Mas e quem está querendo começar esse estilo de vida só agora? O corpo está há muito tempo parado. Será que tem o que fazer? É possível obter resultados? Como que a gente equilibra estética e saúde sem cair nos exageros? Dá para emagrecer sozinho ou tem que ter um acompanhamento de um profissional? Tudo isso, quem vai responder para a gente hoje é o nosso convidado do dia no Interessa. Estamos recebendo aqui no estúdio o Pedro Barros. Ele é educador físico, nutricionista e proprietário da academia Strong Blocks. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Um prazer poder estar aqui. O prazer é todo nosso. Estou dividindo a bancada hoje com a jornalista Renatinha Nunes. And cantora. And soprano. Nossa. Não, vou perder essa oportunidade. Segundo Mariela Guimarães, a fotógrafa, como faz um soprano? Sopra, né, amiga? Maravilhosa. Oi, gente, um beijo para todo mundo que está acompanhando o Interessa. A gente está super feliz, eu, no caso, super feliz de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que está muito presente no meu momento atual. Estou super me preparando para o verão, tenho metas. Olha! Bem claro. Então, bora falar disso, porque é falar também de saúde. Muito bem. Quando você atingir a sua meta, você vai dobrar a sua meta. É ou não é, Mariela? É. Você vai mesmo? Não. Ah, sabia, gente. Mariela não decepciona, viu, nesse ponto? Para, garota. É porque vou. Oi, tá bom? Tudo bem, né, gente? E aí, vou deixar pra falar durante o programa, porque eu acho que essa história de começar agora pro verão. Dá não? Pera, que o Pedro vai falar. Calma. Ó, gente, só começou a quentar e junto dele vem aquele velho conhecido Projeto Verão. Pesadelo de uns para outros, nem tanto. É a temporada em que muita gente corre para academia a fim de obter o corpo da Marquezine num tempo recorde. Infelizmente. Piada, né? Piada, galera. Isso de preferência não, né? antes das festas de fim de ano. Mas será que essa pressa toda traz resultados reais? E principalmente, como que isso pode ser saudável, gente? Hoje vamos entender o que está por trás dessa maratona de treinos e restrições, porque por trás do desejo de se sentir bem, tem também o quê? Comparação. Tem ansiedade e tem falsas promessas que são inclusive vendidas aí na internet à torta e à direito por influenciadores e programas milagrosos. A busca pelos resultados imediatos, geralmente ela acaba em
frustração e efeito sanfona, o que é muito pior, né? Nosso convidado do dia, o Pedro, gente, ele vai ajudar a gente a quebrar os mitos do verão dos sonhos, vai te convencer de algo que eu já sei, que é a constância, que vale muito mais do que a intensidade. Afinal, o verão é uma estação, mas a sua saúde é para a vida toda, my friend. Vamos começar a pensar no todo, fechou? Pergunta do dia. E você já iniciou desesperadamente seu projeto verão ou não? Você deu exemplo, foi todos os dias? Não, todo dia não, né? Ah, Poxa, ninguém foi todo dia sacanagem, também, né? A gente já Ajuda aí. começou desde gente que vai, janeiro. é verdade. Tem gente que vai. Mas É, pior que tem desde a mesmo. Silvia a gente tá num projeto. É mesmo? Teve um médico que veio aqui recentemente, angiologista, o doutor Bruno. Mesmo? Ele faz atividade física 9 vezes Por semana. Porque tem dia que ele faz de manhã e de Duas tarde. vezes, né? É, achei uma loucura. O que mais te motiva a cuidar do seu corpo? É estética, saúde ou bem-estar? E você acha que o Projeto Verão, ele ajuda uma pessoa a dar início na atividade física ou ele atrapalha uma pessoa porque a pessoa já começa com uma pressão tremenda? E aí ela agarra ranço, não quero treinar nunca mais. O que você acha? Você pode participar por meio do nosso chat, ele está aberto para isso mesmo. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida, interessa! Sabe, né, Pedro, que você não pode ficar de fora. Isso agora. A gente vai fazer isso com você. A gente vai. Sim. Você vai cantar interessa. Esse podcast tem a sua participação. E se faz parte da sua vida, interessa! Agora sim. Falou que a gente é mais legal. Honrou a cadeira. Pedro, vamos lá, vamos começar com você mesmo. O que te chama mais atenção quando as pessoas te procuram querendo o corpo do verão? É uma coisa que as pessoas precisam pensar inicialmente, né? Que só está buscando um corpo para o verão, só está entrando no projeto verão, quem não cuida do corpo no dia a dia, né? Ao longo do ano. Então, a pessoa chegou numa época que o corpo vai ficar mais exposto, vai usar o biquíni na praia, né? Vai utilizar aí roupas mais curtas por causa do calor do verão. E aí a pessoa ela quer correr atrás de meses ou anos de hábitos ruins. E esses meses ou anos de hábitos ruins fez com que a pessoa, neste momento, precise correr atrás. Mas se ela estivesse cuidando da saúde, ela não precisaria de um projeto verão. Então, pensando que a pessoa ela está com hábitos ruins, uma pessoa que está com hábitos ruins, qualquer coisa que ela fizer, ela já tem resultado. Então, sim, é um ponto positivo a gente pensar que ela vai conseguir algum resultado para o projeto verão. Né? Se ela começar a fazer uma atividade física e ela está sedentária, ela vai ter algum resultado. Se ela fizer algumas mudanças na alimentação dela, né? Cortando, às vezes, o açúcar que coloca no café, ou um chocolatinho ali que come depois do almoço, pequenas coisas, ela também vai ter resultado. Então, ela vai ter resultado porque os hábitos dela estão ruins. Então, qualquer coisa que ela fizer já vai ajudar ela. Agora, se é uma pessoa que ela está muito acima do peso, é diferente de uma outra pessoa que quer perder ali 4, 5 quilos só para poder ficar bem de biquíni lá na praia. Às vezes, a pessoa quer perder 20, 30 quilos e aí o médico puxou a orelha dela, né? Tá precisando fazer algum ajuste maior porque os problemas de saúde começaram a bater na porta. Essa pessoa, ela demorou alguns anos para poder ganhar esses 20, 30 quilos. Então, provavelmente, ela também vai demorar alguns anos para poder perder esses 20, 30 quilos. Se for de forma saudável, né? Exatamente. Porque... Qualquer coisa que ela faça diferente disso, ou seja, se ela acelerar o processo, tem chance de ser muito agressivo e de ter um rebote ou alguma agressão a algum órgão do corpo. Considerando todas essas canetinhas que a gente tem aí hoje, né? Que promovem esse emagrecimento, assim... rápido. E lipoaspirações e tratamentos Tudo, né? estéticos, às Verdade. vezes super que prejudicam o corpo mesmo, né? E tem gente que faz umas coisas muito doidas e sai, até morre, né? Vai fazer um negócio no bumbum, aí morre lá na mesa de cirurgia, porque vai fazer depressa, não faz pré-operatório, não faz com médico de confiança. Pela primeira vez, a busca no Google, no Brasil, ela ficou maior para remédios para emagrecer do que formas de emagrecer, atividade para emagrecer, alimentos para emagrecer. Então, a busca por remédios para emagrecer dominou o Google esse ano, né? Então, a gente vê que as pessoas estão buscando fórmulas rápidas, mas isso vai ter uma consequência, né? A empresa, e principal empresa responsável, que eu não vou citar o nome, né, por essas canetas de emagrecimento, ela já tem mais de 2 bilhões de processos acumulados, 2 bilhões de dólares em
multas, aham. ações de Sim. processos acumulados por pessoas que tiveram cegueira, pancreatite, cânceres, todos derivados da utilização desses medicamentos. Então, assim, vai ter consequências, né? Você quer arriscar sua saúde nisso? Então, A galera quer ser emagrecida, né? Me emagreça. Eu não excelente quero emagrecer. termo. Não é? E vocês, Exatamente. meninas, E o que vocês continuar pensam? comendo, né? Sem mudar os hábitos. Não quero agredir a minha saúde em nada. Pelo contrário, tudo que eu quero na vida agora, nesse momento, nessa fase da minha vida, é mais saúde. E porque eu quero envelhecer bem. E eu tô com meu projeto tá em, eu queria dizer que eu quero projetos verões. Isso. Né? Eu quero muitos verões, porque eu amo o verão, é a minha estação, é a estação que eu mais adoro. Eu gosto de pele bronzeada, eu gosto de gente sentada no bar, eu gosto de cidade cheia, de ver a movimentação na cidade, das pessoas ocupando os espaços. A Mari que está aqui comigo, acho que essa bancada hoje é bem verão, né? Super verão. Inclusive, Ó, eu A outra trouxe ali. fotos, né, para nos entregar. Expondo a aí. gente ali nas praias. Porque a gente gosta de uma praia, assim, a gente é bem apaixonado por uma praia, já viajamos juntas algumas vezes. E carnaval também, gente, carnaval é no verão, né? Sim. E o carnaval é muito pouca roupa, a gente gosta de... Eu, por exemplo, atualmente no carnaval tenho que colocar meia calça, 2, 3 meia calças para conseguir sair do jeito que eu quero. Então, eu quero mudar isso, quero estar mais saudável e também com o corpo que eu gostaria de estar, que hoje eu não estou. 2 meia calça por quê? Porque tem muitas celulites, Ai, lipedema. tá bom. Quem que veio aqui outro dia e falou que celulite é legal? Doutor mas angiologista. ainda Foi? bem que eu não tô Foi. aqui. É. Eu queria até falar sobre isso com o Pedro, porque eu tenho lipedema, né? Diagnostiquei recentemente um lipedema e é uma luta que eu sempre tive, né? Essa questão. Eu sempre fui uma pessoa magra, um corpo magro. E então, quando eu falo que eu estou fazendo uma dieta, comendo de forma mais saudável, ou que eu preciso fazer mais ginástica, porque realmente eu sempre fui sedentária, eu tive uma genética muito boa ali até os 40 e poucos anos. E depois, principalmente depois dos 44, 45 anos, eu senti muita diferença no corpo. Hoje eu estou com 51 anos e cuidando da minha saúde, né? Um beijo para minha nutricionista maravilhosa, Silvia Espanha, que tem me ajudado muito nesse processo. E então, as pessoas olham para uma pessoa magra e acham que ela está saudável. Eu estava com um percentual de gordura de 38%, né? E isso não é nada saudável, Sim. né? Principalmente para um corpo magro. Então, existe essa... Assim como outras pessoas olham para um corpo gordo e, às vezes, que está saudável ou mais com as formas mais cheias, mais gordo mesmo, volumoso, e acham que aquela pessoa não está saudável. Existe um preconceito contra a gordura no nosso país, mas voltando aqui, eu me empolguei, desculpem, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Que pessoas magras também podem ter celulite, pessoas magras podem ter essa questão do percentual de gordura inadequado, né? E Magreza não é sinônimo de saúde. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque realmente toda vez que eu falo isso, né? Toda dieta as pessoas, você não pra precisa, que bobagem e tudo mais. Então, eu queria explicar isso também. Excelente. Me ajuda, por favor. Excelente, eu sempre falo isso, né? Já postei falando sobre isso, que pessoas magras também têm problemas de saúde, né? 60% dos diabéticos são pessoas magras. As pessoas magras também têm cânceres, as pessoas magras também têm Alzheimer. Então, as pessoas magras também têm, às vezes, problemas cardiovasculares. Então, não é que a pessoa ela é magra, você olha para ela e fala assim, ela é magra e quer dizer que ela é saudável. Ela pode ser magra e ter um conjunto aí de hábitos ruins. E magra e ter celulite, lipedema. Isso, e muitas vezes ainda a pessoa que a gente chama um termo, né, que é utilizado, que é o falsa magra, que é uma pessoa que esteticamente ali de rosto, você vê que ela tá magra, mas num percentual de gordura ela tem um percentual de gordura muito elevado. Esse percentual de gordura muito elevado, ele foi consequência de hábitos alimentares ruins que fez com que tivesse aquele acúmulo de gordura subcutânea e, às vezes, também a pessoa tem um acúmulo de gordura visceral, acúmulo de gordura no fígado. Então, se eu olhar para uma pessoa assim, esteticamente e falar assim, ela tá magra ali, depende. Pode ser que ela não esteja saudável, né? A magreza, o corpo saudável, né? Pegando até um
um pouco assim a parte filosófica barra antropológica e histórica assim dessa análise, né, de corpo saudável, é que a pessoa sempre, os seres humanos sempre olharam, né, para um corpo magro e viram ali saúde, um corpo magro, um corpo forte, um corpo atlético, pensou que aquela pessoa ali seria a pessoa que passaria os melhores genes para frente, então isso sempre envolveu uma certa atração, sempre envolveu pensar que seriam pessoas mais saudáveis. E o que acontece hoje em dia é que as pessoas tentam alcançar isso pensando que elas vão ser mais atrativas, ou então elas vão passar essa imagem, né, de mais saudável para as pessoas, mas se elas fizerem isso de uma forma que seja através de medicamentos, né, desses remédios, ou de uma forma de uma dieta maluca, ou enfim, com uma restrição absurda de algum grupo alimentar, só para poder emagrecer a qualquer custo, né? A pessoa come às vezes só maçã durante uma semana, umas loucuras assim. A pessoa ela atinge um peso, mas às custas da saúde, ou seja, ela está atingindo um corpo magro que historicamente sempre representou saúde, mas isso não quer dizer saúde mais, né? Porque as pessoas podem ser magras e se entupir de industrializados, fumar, usar drogas, bebida alcoólica, remédio para acordar, remédio para dormir e por aí vai. Eu sempre tive, eu nunca tive problemas de saúde, alterações, né? Glicose legal, colesterol legal, mas também comia muito mal, porque eu ficava um longo tempo sem me alimentar, sabe? E aí quando me alimentava vinha muito carboidrato. Então isso eu aprendi que isso não é nada legal, né? Recentemente, eu já sabia, mas eu tomei vergonha na cara, vamos dizer assim. E estou fazendo uma dieta mais saudável, buscando alimentos mais saudáveis. Eu acho que isso foi muito importante nesse último ano, como a Mari falou, a gente fez um desafio aqui e começou a se alimentar melhor e desde então a gente vem se alimentando melhor e eu venho mantendo isso, pensando. Agora eu falei que eu tinha um objetivo para o verão, né, gente? Meu objetivo do verão é usar short. Você já pode começar. Já pode começar. Não, ainda não. Eu tô trabalhando para isso. Por quê? Porque antes eu estava fazendo só a questão alimentar sem atividade física realmente intensa, focada na atividade física. E agora eu introduzi também a atividade física de forma mais responsável. Mas assim, cada um tem sua meta, né? Mas eu, no meu caso especificamente, eu tô me sinto muito melhor hoje, com 48 anos e de bem com o meu corpo, sabe? Porque eu acho que quando eu era mais nova, a sensação que me dava é que eu era a esquisita, né? Eu queria ser... porque você vê na televisão as mulheres, né, altas e longilíneas e com corpo perfeito. Você vê Zacarones lá, né? Mas na televisão, a Zacarone ficaria um pouco mais... ganha um pouco mais de peso, né? Porque eu tava vendo a pessoa na televisão. Quando a gente vê ao vivo, aquela Kate Moss na época dos desfiles, que eu era jovem, ela é muito magra, né? Que são as modelos. E hoje, mesmo eu não tenho corpo de Débora Seco, Sabrina Sato, nada disso, e nem quero. Sabe, eu tô satisfeita com as minhas gordurinhas, com a minha celulite, coisa que eu não tinha antes. Eu não nadava, eu não entrava no mar, porque eu tinha vergonha. Hoje, eu ando. Eu sempre tive muito mais problema com o meu corpo antes do que agora. Agora eu me aceito do jeito que eu sou. Assim, né? Não ando com roupas muito curtas, nem nada disso, mas é porque eu já não... Tirando na praia, que eu uso biquíni, né? E no carnaval, né, minha Mas foi o primeiro ano. Foi o primeiro ano que eu saí sem ou tchutchu, ou alguma coisa que eu queria tampar uma coisa. Sabe, eu sempre tava querendo esconder as imperfeições. Mas hoje, você sentia essas imperfeições por comparação? Claro. Não, e por bom senso, né, gente? Eu tenho espelho em casa, eu sei que eu tenho celulite, que eu tenho estria. Né? Assim, claro que eu me comparo com outras pessoas, mas eu entendo que eu não tenho um corpo e não vou ter porque eu não trabalhei para isso. Eu não trabalho com o meu corpo igual essas mulheres, rainhas de bateria e modelos, trabalham com o corpo e fazem milhões de coisas, procedimentos estéticos, né, e dietas, e tem um acompanhamento, e vivem em função do corpo. Eu nunca fiz isso. Então, eu acho até cruel eu esperar né? Isso de mim, assim, sabe? Mas isso vai muito do seu autoconhecimento, né? Hoje, né, gente? Tô falando isso hoje, né? Porque eu já sofri demais
com isso, né? E eu fico vendo, enquanto o Pedro estava falando, eu fiquei lembrando da minha avó e da época que eu tomei biotônico Fontoura, gente. Eu sou de uma época muito... Porque todo mundo tinha que ser gordinho. O gordinho era o saudável. Ah, tá. Né? Então, assim, a minha avó chuchava comida, falava, você tá muito magra, você tá doente. Você vê os quadros de 1800 e vovó gostosa lá, todas as modelos são rechuchudinhas. Porque quem tinha comida e quem podia comer era o rico. Todo mundo que era subnutrido, isso em 1800 e mas muitos, isso mudou né? muito, Mudou, né? mudou Hoje do o padrão século... de beleza Beleza é estética outro. é o corpo magro. Exatamente, que foi uma mudança mais do meio do século passado, que começou com os desfiles de moda, aquelas modelos muito magras, e eu tenho uma teoria, que eu acho que pode ser super fake. Mas é porque os estilistas, gente, eles, na sua grande maioria, principalmente naquela época, eram gays. Então, eles eram contra as mulheres. Isso é minha teoria. Gente, por que aquelas mulheres têm que ser magras daquele jeito na passarela? Elas eram, hoje em dia não. Hoje em dia, as modelos já tem que ter um mínimo, não tem? Não tem um negócio de mínimo corporal. Não sei, mas, tem. Mas ignorando a teoria da Mariela... não. É minha teoria. Não, eu ignorando a sua teoria. Tá. Né? Eu acho que essa questão da autoestima, Pedro, e aí eu queria voltar para ele nesse sentido, em cima do que a Mari trouxe. Essa questão da autoestima, o quanto ela é relevante nesse processo de emagrecimento, né? Porque muitas pessoas vão comendo ali, a falta de autoestima vai aumentando, e elas se afundam nesse problema de saúde e estética. Né? Sim. Existe um problema muito grande, né, hoje em dia com redes sociais, por isso que eu perguntei sobre a comparação, que é você quase que colocar um corpo impossível de se atingir. E isso também traz uma frustração muito grande. Então as pessoas colocam as influenciadoras, ou então a rainha de bateria, ou uma atriz de novela, como aquilo ali que deveria ser o ideal. O normal. O normal. E aí a pessoa ela não consegue e não vai conseguir atingir aquilo ali. Por quê? Porque isso que ela falou assim, olha, a pessoa ela vive para isso. Ela tem uma equipe de endócrino, de nutricionista, de treino 2, 3 vezes por dia, às vezes, para poder chegar naquele corpo. Fora a genética, fora o histórico, fora que você não deve se comparar. A memória muscular, né? Então, assim, você está se comparando com uma pessoa que tem uma outra caminhada diferente da sua. Isso traz uma ansiedade muito grande, né? Essa ansiedade muito grande, ela pode fazer você tomar 2 caminhos perigosos, né? Os 2 caminhos. Você simplesmente abandonar, falar assim, o corpo dessas mulheres não tem jeito de atingir, isso aí é tudo falso, isso aí as mulheres estão enchendo de bomba e eu vou comer aqui meu chocolate mesmo, que eu sou muito mais feliz que elas. Então, caminho 1, vou me afundar aqui em comer o que eu quiser, porque eu mereço, porque eu tenho minha vida, tenho minhas dificuldades, então vou comer essas coisas aqui. Caminho 2, que também é super perigoso, nossa, eu preciso atingir esse corpo. Então, eu vou tomar o remédio tal, eu vou fazer a dieta super restritiva, eu vou fazer atividade 2 vezes no dia, então eu faço musculação de manhã, vou correr à noite, acaba aumentando a chance de lesionar. Então você pode ir para 2 caminhos muito perigosos só porque você se comparou com uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da sua. Então, se comparar, né, é perigoso porque você pode gerar uma ansiedade e fazer a pessoa ir para um caminho de remédios. E você também pode desistir. Isso é impossível, então não é pra mim mesmo. E aí também nem tenta ter um estilo de vida mais saudável. E não dá pra... Eu fico pensando, eu fico vendo essas coisas no Instagram, de treinos, aí, faça isso que você vai conseguir isso, faça aquilo que você vai conseguir aquilo. E eu acho que um monte de gente acaba seguindo essas pessoas. Salvando essas publicações pra repetir aquele treino na academia. Né? Isso que acontece muito. Muito. E aí fala, né? Até creme. Gente, assim, né? Fala assim, use esse creme que não sei o que. Às vezes esse creme faz mal pra você, porque não né? Tem um uma tipo alergia, de ácido. vai saber. E todo mundo hoje é isso, né? Tem um monte de gente no... Eu acho muito... Eu sei que tem academia, né? Que assim, eu fico vendo que esses treinões online que as pessoas fazem, né? Nem sabe se a pessoa tem algum tipo de problema no joelho, aí faz, então, aí depois se ela tem machuca. condicionamento, né? Que às vezes a pessoa se coloca em risco mesmo, tentando repetir um treino em casa. E se você for procurar no YouTube, os treinos mais assistidos, eles também são pílulas mágicas, né?
5 exercícios para trincar o abdômen, 10 minutos para você secar o tanquinho, 15 minutos para você bumbum Fica com na a bunda nuca. assim, né? Então, Bunda na assim, nuca. são pílulas mágicas tão falsas quanto outras, né, que são vendidas, seja de enriquecimento fácil, de alimento, de remédio. Então, esses treinos também são enganosos, né? Porque você não vai ficar com o abdômen trincado com 5 exercícios, você não vai colocar o bumbum na nuca com 15 minutos, nem trincar nada com 10 minutos. Então, as pessoas... Os vídeos são muito assistidos porque tem alguém assistindo. Então, assim, são pessoas que estão ali buscando essa resposta rápida, essa resposta fácil, porque ela vê no caminho natural, no caminho que deveria ser sido tomado, uma coisa muito difícil de ser atingida, ela acha que não é pra ela, e aí ela prefere os 5 minutos. As pessoas querem mais fácil, né, É. gente? Mas eu fico rindo aqui, você tá falando aí, 10 exercícios, 10 minutos de... Eu fico rindo porque eu acho até engraçado, porque a pessoa não conseguiu isso uma vida inteira. Aí quer numa semana ou com X exercício de 10 minutos, sei lá. Mas eu ainda acho que o povo mais assiste do que faz. Não, ok, Sabe? mas quer, deseja. Exato, Deseja. mas aí veio e falou, olha gente, isso é até fácil, amanhã eu faço. E não faz nunca, porque não é simples assim, gente. Mas pelo né? amor de Deus, por exemplo, a minha perna tá doendo hoje, de segunda-feira ainda tá doendo. Bate, eu também. Voltei, minha filha. Nossa Tô numa Senhora. dor que só por Deus. Mas ao mesmo Pode tempo, perguntar. é porque eu não quero desqualificar também algumas pessoas que utilizam o treino online e que Não, fazem é de forma melhor bem utilizar, feita, né? Inclusive, eu já recomendei para várias pessoas que não têm condição, às vezes, de ir para uma academia, seja por questões financeiras, seja por questão de tempo. Graças a Deus, a gente tem esse recurso hoje gratuito. Exato. Seja para pessoa que quer pôr um tênis e ir para a rua fazer uma caminhada, uma corrida, ou então fazer na sala de casa um treino de 20 minutos. Se essa pessoa fizer esse treino de 20 minutos, ela vai, tanto agudo, ou seja, no mesmo dia ela vai se sentir melhor, vai ter melhora do humor, vai dormir melhor, vai ter a produção de um monte de hormônio que ela vai fazer ela se sentir bem. Então vai ser muito positivo para ela no dia. E se ela repetir esse treino com consistência, ela também vai ter resultado. Não vai trincar o abdômen em 10 minutos, mas se ela fizer um exercício de 20 minutos em casa, que graças a Deus que existe essa possibilidade gratuita hoje, e ela fizer isso durante um ano, eu tenho certeza absoluta que ela vai estar muito melhor do que no ano anterior. E Mas como sem que se a comparar gente- com ninguém, só se comparar com ela E mesma. como que a gente faz para escolher um bom exercício para fazer nessas coisas online? Porque é o que você falou, tem uns lá que você fala, só de olhar você fala, ai, nossa senhora, não vou conseguir. Né? Então, como que a gente faz para escolher um bom profissional ou um bom vídeo desse para começar a fazer em casa? Você tem alguma dica? Tem algumas dicas, sim. A primeira dica é você tem que ter um pouco de autoconhecimento para saber que nível que você tá. Então, se você digitar lá, assim, treino de perna, ou então treino geral iniciante, vai aparecer um treino geral de iniciante e normalmente o YouTube vai ranquear ali dos mais assistidos. Aí você vai ver lá o tempo do treino, dura 15 minutos, você tem tempo para aquilo, 20 minutos, 25, você escolhe um e faz. Ah, não, eu já tô fazendo tem um tempo, digita intermediário, digita avançado, já vão aparecer ali. Foge dos que são, assim, 5 minutos para trincar o abdômen ou qualquer coisa do tipo. Os treinos globais, ou seja, que vão movimentar o corpo inteiro, eles são melhores do que treinos muito específicos. Não que eu estou descartando a importância de um treino de abdominal, mas se você tem em casa somente 20 minutos, é melhor você fazer um treino que vai ter o corpo inteiro, né, que vai movimentar seu corpo como um todo, do que ficar só treinando um grupo muscular. Então, os treinos que envolvem todos os grupos musculares do corpo, né, um treino mais global, e aí você coloca o seu nível, isso já vai ser um bom direcionamento. Eu queria até voltar nessa questão do full body, né? Desse treino do corpo Intenso. todo, né? Porque eu comecei a notar um pouco mais de resultados no meu corpo quando eu passei a fazer esses treinos. Em vez de fazer o dia da perna, o dia de quadríceps, o dia de peitoral, o dia de costas, enfim. É tudo muito definidinho, né? É indicado que a gente faça o full body todos os dias? A gente vai sobrecarregar algum músculo? Essa pergunta, e assim como quase todas de treino, depende, né? Por que depende? Depende do que você quer, depende da intensidade que você treina, né? Por que o treino, ele é dividido em sessões aí, normalmente no treino de musculação, e muitas pessoas replicam isso. Pensa-se que a pessoa ela vai treinar numa alta intensidade ali, por exemplo, na segunda-feira, algum grupo muscular. Então, vamos supor que você treinou
Perna. É perna. Então, beleza. Treinou perna pesado segunda-feira. Se você treinar perna pesado segunda-feira, com um estímulo de adaptação morfológica e adaptação neural, ou seja, você fez um treino de força mesmo, que você quis adaptar ali tanto as suas fibras musculares, quanto o impulso nervoso que ativa essas fibras musculares. Isso vai fazer com que você, no dia seguinte, não consiga realizar novamente um treino com esse mesmo tipo de adaptação. Adaptação morfológica e adaptação neural. Agora, se você correr ou se você pedalar, você também está treinando perna, não está? Você está utilizando seus membros inferiores, mas não é um treino de força. Então, ali envolve uma adaptação metabólica diferente. Então, se você treinar no dia seguinte, se você conseguir pedalar, por exemplo, você vai ter benefícios de pedalar, mas você não consegue realizar de novo o mesmo treino de alta intensidade de perna. Então, a pessoa vai lá no dia seguinte, ela quer realizar um treino de alta intensidade novo, aí ela faz um treino de membro superior, ou de empurrada, ou de puxada. E aí, assim, se divide ao longo da semana. Então, isso depende, por quê? Porque vai ser uma pessoa que vai treinar realmente em alta intensidade na segunda-feira. Tem gente que não vai treinar em alta intensidade na segunda-feira, então, para essa pessoa, e ela às vezes não vai treinar na terça. Às vezes, para essa pessoa, é melhor treinar um treino global segunda, quarta e sexta, e ela vai fazer um aeróbico terça e quinta. Então, cada pessoa tem uma realidade diferente, mas o treino dividido, ele só faz sentido se a pessoa realmente treinar em alta intensidade, o que justifica um descanso ali de 48, 72 horas para o próximo estímulo naquela mesma musculatura. Porque o corpo, ele faz uma curva, né, que primeiro ele piora e depois ele faz uma supercompensação. Então, se você treinou muito intenso na segunda-feira, na terça-feira você está pior. Né? Você lesionou um pouco as suas fibras musculares, né? Machucou ali seu músculo, você depletou os estoques de glicogênio, você está ativando ali, a parte neural também está sofrendo um processo de adaptação, aí você piora e depois você vai melhorar. Né? No dia seguinte você não está melhor, no dia seguinte você não consegue repetir aquela carga Nem que você fez na descer, segunda-feira, você não consegue nem descer a Eu escada. dei check em tudo que ele falou. Então, aí 2, 3 dias depois, seu corpo começa a ter como se fosse uma supercompensação, né? Então, seu corpo ele sobe num nível maior do que naquele anterior. Então, só faz sentido isso se você realmente der um estímulo aqui de alta intensidade. Né? Se você der um estímulo de alta intensidade, vale a pena você variar. Agora, a gente vê hoje, né, muitas pessoas, e que é excelente também, elas não chegam nesse nível de fadiga muito grande aqui num treino. Elas podem treinar aqui na segunda-feira, na terça, na quarta, e aí ela ir para um treino mais global, porque também vai ter benefícios. Ela não está fazendo um treino visando ali uma altíssima intensidade, né? Às vezes a pessoa tem um outro ritmo de vida, ela é mãe, ela trabalha, ou pai, tem filho, tem cuidado. Marombada. Ela quer dar uma movimentada, ela quer se sentir bem, ela quer ter os benefícios. Quando ela movimentar o corpo todo, ou seja, sair dos exercícios isolados, né? Somente monoarticulares, para biarticulares, para multiarticulares, treinos que movimentam o corpo como um todo, isso faz com que o corpo tenha resultado de uma forma às vezes mais rápida, que com um treino global, ou seja, com um treino que envolve vários grupos musculares, você consegue ali 30 minutos fazer um treinaço. E aí você vai ter resultado, no dia seguinte você consegue treinar de novo, no outro dia às vezes ficou corrido, não treinou, tá tudo bem, na quinta-feira aí treinou de novo, você consegue constantemente ali dar bons estímulos, entendeu? Pedro, tem uma pergunta. Eu queria que você desse uma dica agora para muitas pessoas têm dificuldade com musculação. Né, em fazer ali, levantar peso e tal, tem que chegar na musculação devagarzinho e tudo mais. Mas existem tantas outras atividades físicas, você citou aí a corrida, você citou a bicicleta, né? Que dica que você dá para as pessoas que ainda não se encontraram na sua atividade física e como buscar o melhor caminho para sair desse sedentarismo? Excelente pergunta, porque eu falo o seguinte, a atividade física é uma coisa extremamente importante de todos nós realizarmos na nossa vida, porque o nosso corpo ele precisa se movimentar. Né? Historicamente, nosso corpo ele sempre se movimentou. A gente sempre se movimentou plantando, colhendo, caçando, cuidando, né, da lavoura quando era uma fazenda, com trabalhos manuais dentro de casa. Quando começou a ter ali as primeiras cidades, as pessoas se locomoviam a pé, carregavam os objetos de um lado para o outro. Então, nós sempre movimentamos ao longo da nossa história. Então, o sedentarismo de pegar o carro
ir pro seu trabalho, ficar sentado 8, 10 horas o dia inteiro, pegar o carro de volta e voltar para casa, você deu ali 200 passos, isso não é o natural, isso não é o que o nosso corpo sempre fez. Então, a atividade física é importantíssima para a gente voltar para o que o nosso corpo sempre fez, que é se movimentar. Para isso, a gente hoje tem uma gama enorme de possibilidades, né? Então, a musculação é a mais clássica delas, né? Mas tem a corrida, tem treinamento funcional, tem crossfit, tem beach tênis, tem zumba, tem dança de salão, tem assim, spinning, tem uma infinidade hoje de possibilidades que a pessoa tem que buscar alguma coisa que ela goste. Se você encontrar uma coisa que você goste, a chance de você ser frequente é muito maior, né? Por que as aulas em grupo, tipo crossfit, funcional, fizeram tanto sucesso, né, e ainda fazem? Porque existe ali um componente de grupo, né? Tem pessoas fazendo junto com você, tem uma música, tem um professor mais próximo. Isso ajuda a pessoa a ter uma frequência, fazer uma amizade. Mas se a pessoa já tentou disso tudo que eu falei, já tentei tudo e não gostei de nada. A notícia que eu tenho é que a vida, a gente faz coisas que a gente não gosta. E a gente faz uma coisa que a gente não gosta, assim, desde quando a gente nasce até o dia que a gente morre. Então, assim, crianças fazem coisa que não gostam, adultos fazem coisa que não gostam. Então, todo mundo faz coisa que não gosta, mas você não tem que deixar de fazer uma coisa que é importante para você só porque você não gosta, né? Então, assim, se é importante para você, você tem que fazer, independente de você gostar ou não. Busque uma que você goste, vai aumentar a sua chance de ser frequente, mas se você não gostar, faça uma que você suporta e encara. E é verdade que depois de 3 meses, quando você fica em alguma atividade 3 meses, depois disso, mesmo que você não goste, você começa a suportar melhor? Tem até uma outra estatística até mais legal, que é antes ainda dos 3 meses, né? Que é quando você faz pelo menos 12 vezes no primeiro mês, você aumenta ainda 50% de chance a retenção, ou seja, você aumenta a chance em 50% de continuar fazendo a atividade física. Tinha um papo de 21 dias também, né, para você Isso é para hábito, para hábito. É. De hábito, assim, existem muitos números aí, acho que também deve variar muito em relação ao que você está querendo implementar como hábito, né? Um hábito, por exemplo, de leitura para uma pessoa que não lê é uma certa dificuldade, um hábito de atividade física também envolve outra certa dificuldade para outro grupo de pessoas. Mas, assim, se você... Por que assim, esse número de 12 vezes não é meu, não, é do ISRA, que é um instituto de fitness. Então, assim, se você... A ideia por trás dele é que se você realmente for frequente ali 12 vezes no primeiro mês, a chance de você já ter algum resultado é muito grande. Porque você vai se sentir melhor de humor, de sono, de todas as outras coisas que a atividade física faz no seu dia, né? Eu chamo ela de um hábito angular. Tem um livro o Hábitos Atômicos, do James Clear, que ele fala assim, hábitos angulares. Você tem um hábito e esse hábito ele puxa outros hábitos. E isso existe para hábitos negativos e para hábitos positivos, né? Se a pessoa tem a mania de sempre ir para um happy hour depois do trabalho com os amigos, o que o happy hour puxa? O happy hour puxa bebida alcoólica, dormir tarde, aí dormir tarde no dia seguinte, muito café. Então a pessoa piorou o sono, bebeu muito café, bebeu álcool, às vezes fumou, energético, então um monte de hábitos ruins. Agora, se a pessoa ela começa a atividade física, normalmente aquilo ali puxa mais hidratação, né? A pessoa depois ela faz escolhas melhores alimentares, porque assim, sair do treino agora, eu também não quero comer uma lasanha, né? Você quer, vou comer um frango com uma salada. Então, alimentos melhores, faz ela dormir melhor, porque a prática de atividade física melhora a qualidade do sono. Quando você melhora a qualidade do sono, aí você tem benefícios cognitivos que fazem você melhorar escolhas no dia seguinte. Aí no dia seguinte você escolhe melhor a sua alimentação de novo. Não falta o treino, hidrata mais. Ou seja, você tem vários outros hábitos positivos que vão cercando a atividade física. Então, quando você faz ali 12 vezes, você meio que conseguiu encaixar vários desses hábitos rapidamente. E aí você tem os benefícios. Então, com um mês ali, você já está se sentindo muito melhor do que no mês anterior. Então, assim, nossa, eu tô se sentindo super bem. Agora, você começou a academia, fez uma vez uma semana. Na outra semana você fez 2, na outra você não fez nenhuma. Aí na outra você fez uma de novo, você fez 4 vezes. É pouquíssimo, óbvio que você só ficou doendo. Fez um dia, aí você ficou a semana toda doendo, aí na semana seguinte você fez 2, ficou doendo, aí faltou. Aí depois você fez um dia, ficou doendo. Ou seja, você não teve o benefício de sentir bem realmente, sentir sua qualidade do seu sono melhorando. Aí você se desanima. Nossa, eu só fiquei doendo. Só eu que quero o Pedro como voz da minha consciência. Eu quero pode falar. Eu vi um meme outro dia que o Drauzio Varela também é ótimo.
que ele fala da Podia consciência, ter fala uma aqui, outra 20 aqui, né? minutos por dia, que a gente fala, ai, que preguiça. Ele fala, você tem que ter tempo pro seu corpo. Você não pode falar, ai, que também. você viu que o meu sonho, ai, o amor da minha vida é meu filho. Não, você tem que fazer seu corpo. Se você não tiver um corpo bom, você não tem filho, você não tem amor, você não tem trabalho, você não tem nada. Então você tem que cuidar. Mas isso eu acho que também vem né, pelo menos para mim, veio com o tempo, né, veio com a consciência, porque eu sou muito adepta do merecimento, sabe? Então eu sou assim, eu malhei, eu posso comer chocolate. Eu malhei, então eu posso comer hambúrguer, posso comer pizza. E aí você também acaba se auto-sabotando, né? Porque as pessoas, e eu vou falar as pessoas, mas estou falando de mim, né? Que a gente acha que é isso. A gente vai malhar uma vez, a gente já vai sair de lá linda, maravilhosa, gostosa. Acho E que é pra né? compensar. Hoje eu não sei. Hoje eu sei que não. Mas antigamente era isso, né? Eu ia pra academia, malhava lá, fazia 30 minutos de bicicleta e saía comendo um biscoito recheado. Mas quando eu isso tinha você uns tá 14 falando. anos. Me ocorre que às vezes as pessoas treinam esses 3 meses agora até o verão, pra quando chega no verão, falar assim, agora que eu já tô posso aqui, comer, Posso me jogar. E eu acho que as pessoas têm que entender que malhar é muito legal, mas que se você só malha e não pensa na comida, você acaba engordando, né? Porque a gente sai da academia, às vezes, com Uma mais fome. fome, né? Não, a E aí musculação você fala, dá fome dá demais. muita fome. Quando você começa a malhar, parece que você quer comer o mundo, porque você fica muito, você gasta muita energia, porque você vem num processo errado, né? Assim, você não vai no nutricionista, você não vai nada. Você fala, agora eu vou matricular na academia. Aí você vai lá, faz a bicicleta, faz aqui, você sai de Às lá. vezes, fora quem vai e faz tudo errado, né? Exato. Eu que não entendo nada, às vezes olho a pessoa, eu falei, gente, aquela pessoa tá fazendo exercício errado. E ainda Xuxa Whey Protein. Ainda tem isso, né? Agora Suplementos tem whey. mil, né? E tem as modinhas. Agora tem uma moda que é de andar de 4. Que Você viu isso? Que umas pessoas. Menina! O que é isso, Mariela? É verdade, você anda como se você fosse um animal. Que aí falou que agora que é maravilhoso, que teve o calistenia, que é fazer exercício com mas Mas calistenia é o que eu faço. É o polidense. Pois é, mas tem o yoga. quando você faz com uma orientação, ok, mas tem a galera que fala, é só fazer isso, vou fazer isso. E tem agora, gente, tem uma mulher que tem 3 anos que ela tá andando de 4. Mariela. Verdade, gente, você viu isso, Pedro? Eu já vi, não no Brasil, eu vi um cara. Não é no Brasil mesmo, não. Que falou isso sobre a importância, mas assim, eu tento não dar muito Isso, ouvido mas eu pras tô falando, na hora que pessoas. cai nas redes, a galera vai começar. Daqui a pouco você vai ver um monte de gente andando de 4 aí na rua pra ficar melhor. Passando aqui na porta da Babita. Pedro, a Mariela falou um negócio que me chamou a atenção, que é à medida que ela vai ficando mais velha, ela vai tomando mais consciência dessa necessidade. E eu acho que a gente também, quando vai amadurecendo, vai sentindo, como eu disse agora há pouco, as diferenças do corpo, mas a gente também convive mais com pessoas mais velhas. Nossos pais também vão envelhecendo, tios, parentes, e a gente vai percebendo, às vezes, as dificuldades dessa geração, como a geração da minha mãe, por exemplo, que está com 88 anos, que não foi uma geração da atividade física, né? Fez muito pouco, não se usava tanto, não se falava tanto de saúde e bem-estar. E tem muitas dificuldades físicas. Hoje, minha mãe tem uma mente sensacional, mas muitas dificuldades, porque não fez atividade física a vida inteira. E isso também é um motivador para mim, porque eu quero sentar e levantar, eu quero estar dando conta de tudo. Ter autonomia, né? Ter autonomia na minha vida mais velha, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. E se tem idade, eu posso começar a qualquer idade, mesmo que... Porque tem gente que acha, não, já tô velha para fazer ginástica, né? Para começar agora. Esse era o discurso do meu pai. Fazer ginástica, eu já mostrei que eu tô velha, né, gente? Na hora que eu falo ginástica. Mas assim, eu faço ginástica também. Iniciar a atividade... Acho que eu sei que me pegou essa mania de falar ginástica. Malhação. Que não, gente, eu faço ginástica. Eu quero entender isso, né? O melhor eu sei, óbvio, que é fazer desde sempre e nunca abandonar. Mas e se essa pessoa não fez? O que você diria para essa pessoa aí de 50, 60 anos? Por onde ela deve começar para ela ter aí verões melhores? Eu vou começar falando sobre esse ponto, né? De ter tempo, de uma maior conscientização de saúde. E tem uma frase que eu falo que é o seguinte: se você pode ter vários problemas na vida, até você ter um problema de saúde. Aí você passa a ter só um problema.
Então, a pessoa só passa a ter um problema. Por quê? Porque enquanto ela não resolver aquilo, Não consegue Não fazer faz mais nada, nada. né? né? Então, assim, a pessoa pode estar lá tendo que resolver um monte de pepino. Aí, de repente, deu uma pedra na vesícula dela, foi pro hospital, internada. E aí? Aqueles problemas todos que ela tinha que resolver, né? Ficaram de lado, porque ela tem que resolver aquele problema de saúde. Isso serve para câncer, isso serve para diabetes, isso serve para qualquer coisa. Então, assim, se você não cuidar da sua saúde, pode ser que a sua saúde te pare e te obrigue a cuidar dela, né? Eu falo que, assim, todo mundo um dia vai ter que cuidar da saúde, seja indo para uma academia ou seja no leito do hospital, né? Então, assim, se você não cuidar voluntariamente, chegar uma hora que você vai ser um médico cuidando de você ali porque chegou numa situação muito urgente, emergencial, que você vai ter ser obrigado a dar atenção e dar um tempo para aquilo, né? É no famoso ou vai no amor ou vai na dor. Mas vou pesar um rolê aqui, acho que de novo, né? Que eu peso. Porque quando a Rê falou isso, da mãe dela, eu fiquei lembrando que a facilidade que o homem tem de fazer um pouco mais de atividade que a mulher, né? Porque a mulher geralmente tem que cuidar da casa, né? Final de semana a mulher faz o quê? Lava roupa, faz faxina, vai levar o filho não sei aonde, e o homem vai o quê? Jogar a pelada, vai andar de bicicleta, vai jogar peteca. Eu lembro disso por causa do meu pai, assim, o meu pai ele tá com 81 anos e ele malha até hoje, ele foi assim, ele nunca deixou de malhar, né? A mulher dele atual não malha. Não sei se é por causa só disso, mas ela não faz ginástica. E a minha mãe, por várias coisas também, que minha mãe adoeceu, teve um AVC, não malhava. Mas ela ficava lá na beirada da piscina e não gostava de fazer exercício. Né, na minha casa, a mesma coisa. Meu irmão é o que sempre andou de bicicleta, é o que sempre jogou bola, sempre jogou tênis. E a gente não... E eu também só fui aprender e entender a importância disso mais velha. É porque né? eles dizem que tem essa questão do gênero, né? Que os homens, eles são incentivados a ter hobbies e as mulheres Exatamente. Então, Sim, calma, mas- agora que tem muita coisa para ele responder. mas Vamos só lá por para partes. entender essa parte, assim, as mulheres, elas se preocupam e cuidam mais da saúde do que os homens. Né? As mulheres, elas são acompanhadas por um médico, que é o ginecologista, desde a adolescência até receber, e às vezes mudar lá para o geriatra. Então, assim, ela tem um acompanhamento médico a vida inteira. Então, isso faz a mulher ser muito mais consciente da saúde do que o homem. Né? Pode ter um hobby, jogar uma pelada, peteca, mas assim, cuidar da saúde, a mulher cuida muito mais do que o homem. Não é à toa que lá na minha academia, 70%, 70 e poucos por cento são mulheres. Olha. Do meu público do Instagram, é 80% a mulher, né? E eu falo só de saúde. Então, assim, as mulheres se preocupam mais com saúde do que os homens. Então, assim, dito isso, existe sim, né, o hobby, o jogar bola, etc. Mas quando a gente fala em atividade física, a gente engloba tudo. Né? Essa pessoa que eu falei antigamente, né, não tinha academia. Vamos pegar década de 50. Né? 1950 não tinha academia. Mas as pessoas eram fisicamente ativas. Elas faziam trabalhos manuais diversos e isso tinha muitos pontos positivos na saúde dela. Então, o fato de ir para uma academia ou não, né, se está fazendo trabalhos manuais, se está cuidando da casa, se está só jogando bola, não quero aqui quantificar qual que é melhor do que o outro, senão a gente começa a colocar valor assim, o futebol é melhor do que cuidar da casa. Dependendo de cuidar da casa, vai ser melhor para a sua saúde do que jogar futebol. Melhor por causa do tempo de duração, o tempo que ficou ali movimentando, né? Às vezes o futebol foi só uma Só no hora. final de semana Foi só também. uma hora e cuidar da casa. A pessoa às vezes gastou ali 5, 6 horas para poder lavar a roupa, ela passar pano, varrer a casa e por aí vai. Então, sim, sem colocar o juízo de valor, quando você movimenta seu corpo, você vai ter benefícios. Então, agora voltando sobre se tem idade para começar, se pode começar a qualquer época, né? Você pode começar com qualquer idade. Você vai ter benefícios na sua saúde com qualquer idade. Seja criança, né? E as crianças são muito incentivadas aí a fazer atividade física. Lógico, do jeito da criança, de um jeito lúdico, né? Você não vai pegar uma criança e colocar numa sala de musculação que é monótona, que é perigosa, que pode cair um peso no chão, um peso no pé, que pode cair uma barra na cabeça dela. Você não vai levar uma criança para uma sala de musculação. Aí você vai pôr uma criança para fazer natação, balé, judô, futebol, ginástica artística, enfim, dança. Você põe uma criança para movimentar. Aquilo ali vai ter muito impacto positivo na vida dela e para o resto da vida. O adulto, obviamente, qualquer idade, pode começar, vai ter benefício. Eu comecei aqui falando, né, que se a pessoa tem hábitos ruins, qualquer coisa que ela fizer
ela já vai começar a ter muitas coisas positivas no corpo dela, né? Então ela vai aumentar a massa muscular, ela vai aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro, então ela vai melhorar o desempenho cognitivo dela, ela vai melhorar a memória, ela vai ter vários outros benefícios. E se a pessoa chegou na terceira idade, né, e nunca praticou nada, ela chegou lá totalmente sedentária e decidiu começar, o corpo é maravilhoso. O corpo, ele responde a estímulo. Então, o nosso corpo, mesmo que você tenha 80 anos e decidiu começar, quando você começar, você vai melhorar. Tem vídeos maravilhosos, de senhora com 90 e poucos anos, levantando a cadeira com auxílio do fisioterapeuta. Depois de um tempo ela estava levantando 15 vezes sozinha. Aquilo ali é o corpo dela respondendo àquele estímulo. Então, mesmo que você tenha 80, 85, 90 anos e você nunca fez nada, se você começar, o seu corpo vai responder, O nosso corpo, ele responde a estímulos. Então, você vai ganhar força e vai ter todos esses outros benefícios aí metabólicos e cognitivos da atividade física. Não tem idade para começar, sempre vai ter benefícios. E assim, depois que começaram as Paralimpíadas, gente, para mim, aquilo ali é uma coisa mais linda de se ver, assim. Que você vê que tem pessoas que têm várias dificuldades, né? Sim. Que não tem membros, que não tem braço, que não tem perna, mas que nadam, que jogam peso, sei lá. É uma loucura, né? Então, eu acho que, independente do seu estilo de corpo, independente se você é PCD ou não, sempre vai ter um exercício para a pessoa, né? Tem que ter um acompanhamento, claro. Né? Mas eu acho que se a pessoa realmente estiver disposta, porque tem gente que fala, eu tenho dor na coluna, não posso fazer isso. Então faz outra coisa, vai fazer um pilates, vai fazer um yoga. Eu não gosto de musculação. Acha uma coisa que você gosta, não gosto de nada. Acha uma coisa pra você fazer de qualquer jeito, gente. Faça sem gostar. Exato, porque eu acho que eu tenho um arrependimento que eu tenho na minha vida de não ter tido essa consciência um pouco antes, sabe? Eu tô feliz de ter tido essa agora, mas eu queria realmente ter tido essa consciência que o exercício físico, ele é como uma escola. Você tem que fazer. É igual o trabalho. Se você tem que ir todo dia, bota lá. Exatamente. Você vai pro trabalho, se tá chovendo, se tá frio, se você tá cansado. E, enfim, todas as condições climáticas ou do mundo, você vai pro seu trabalho, porque você se comprometeu com aquilo. E o exemplo você é não muito pode se bom comprometer também, com a sua saúde? Pedro? Sim. Mas é legal gostar, né? Se você gosta, por exemplo, gosta do seu trabalho, escolhe a atividade certa que te dá prazer, tudo fica mais fácil. E se você não gosta, se esforce, porque pode acabar gostando também. Exato. Por que não? Você vai fazer coisa que você não gosta. Eu quero saber se o povo gosta, O Zaca. povo gosta, tem muita participação aqui pra gente ler agora. E eu vou trazer a da Marilene primeiro, que ela falou que o corpo tem que estar sempre em dia. Ela tem 61 anos, faz atividade física há 20 anos, tem também uma alimentação mega saudável e agora começou a tirar o açúcar do chá e do suco. Mas já você vê, perdeu 3 começou quilos. com 40, gente. Maravilha. Olha que super exemplo. Se tem 60 e começou, tem 20, E vai, então não vai tem longe. hora para começar. E vai longe, viu, Marilene? A Mel falou, gente, eu tô com uma dúvida. A minha academia, ela fica do lado da minha casa. Eu vou todos os dias da semana, não treino com muita intensidade. Mas também eu não treino fofo. Será que isso estressa ou não o meu corpo? Se ela treina todo dia, entra naquilo que eu falei, né? De como o treino dela está planejado, né? Ali dividido em grupos musculares, né, treino global. Se tiver dividido em grupos musculares, é importante que ela dê um estímulo com maior intensidade, porque se ela treinou, por exemplo, perna e não colocou alta intensidade, bem no dia seguinte a um treino de braço, a perna dela está descansada. Precisava ter descansado novamente e colocar só um treino de membro superior? Provavelmente não, se ela treinou leve. Então, por isso que essa ficha dividida, ela só faz sentido se a pessoa for treinar numa intensidade que justifique. Então, se ela estiver treinando todos os dias com uma intensidade moderada, treinos globais, pode ser que para ela faça sentido, né? Mas aí envolve o estilo de vida que ela quer ter, as outras tarefas do dia dela, às vezes ela já tem um dia com muitas outras tarefas. Então, assim, só dela estar indo, se ela vai todo dia, ela está assim no 5% da população, 2% da população que treina todo dia, né? Então, ela está muito à frente, já está brilhando. Continue, Mel. Rafa Cunha falou, meninas, eu acho que a idade me deu uma tranquilidade para eu estar de bem comigo mesmo. Meu corpo todo definido não é uma meta maluca. Cabeça boa e o corpo harmonioso, tá tudo ótimo. E é igual o nosso convidado tá falando aqui, Rafa,
que você, fazendo atividade física, a sua cabeça vai ficar boa automaticamente, tá? Porque uma coisa vai levando a outra. Queria só puxar um pouquinho pro metabolismo, para falar sobre a taxa de metabolismo basal. Eu nem sei se é esse o nome certinho, porque a gente tem uma quantidade de caloria que a gente gasta em repouso. Isso. Não é? E eu acho que a gente comete muito erro na hora de montar a própria dieta com base nessa taxa de metabolismo basal, falando, eu só posso consumir isso aqui. Explica pra gente o lance do metabolismo, se é possível, por exemplo, acelerar ele de forma saudável. Inclusive quem tá na idade mais avançada. Gente, coitado. Ó, Valente, você tem 1 minuto. Você tem 1 minuto. Explica tudo. Então, olha só, a gente vai diminuindo, assim, o metabolismo ao longo da vida, né? Um dos principais motivos é a diminuição da massa magra, né? Que é o que a gente chama de sarcopenia. É um processo de diminuição de massa magra ao longo da vida. Para você manter, né, seu metabolismo mais acelerado, né? É importante que você ganhe músculo, ou pelo menos preserve a sua musculatura. Então isso faz com que você gaste mais energia em repouso. Ou seja, uma pessoa mais musculosa, ela só de ficar ali, né, trabalhando sentado, ela vai gastar mais energia do que uma pessoa menos musculosa sentada ao lado dela com o mesmo trabalho. Por quê? Porque ela tem mais músculo e esse músculo consome energia para poder sobreviver. E aí ela pode consumir mais calorias. A questão das calorias, né, ela é uma questão que eu particularmente não gosto muito que as pessoas tentem entrar nisso. Primeiro porque provavelmente ela não vai conseguir calcular direito, né, então ela tentar fazer isso por conta própria, ela não vai conseguir. A maioria das dietas controladas por restrição calórica ou por cálculo de calorias, né, elas deveriam ser acompanhadas de perto, que é o que acontece com os atletas, né? E de onde surgiu isso, né? Calcular calorias, a minha opinião, assim, calcular calorias é para atleta. Por quê? Porque um atleta, ele tem uma demanda energética que ele não pode ficar abaixo, porque senão a chance de lesão dele é muito alta. Então pensa lá o Phelps, que tinha que nadar pelo menos 2 a 3 sessões no dia. Então 2 sessões mais musculação, 3 sessões, 2 sessões mais físio, 2 sessões... Então assim, o cara pulava na piscina, nadava 10.000 metros. Aí depois de tarde, mais 10.000 metros. Se ele comer abaixo, ele vai machucar. Ele não vai ter o aporte energético necessário para aquela atividade. Se o ritmo de treino dele mudar, precisa ser ajustado. Então, a pessoa precisa ter um acompanhamento nutricional ali de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses para poder ajustar isso. Porque um atleta, ele passa por microciclo, mesociclo, então ele faz ajustes. Uma pessoa que quer ter um estilo de vida saudável, ela deve preocupar em se alimentar saudável. Né? E o que acontece sobre as diferenças aí de alimentação saudável, restrição calórica, restrição de tempo, que é o jejum? Existem 3 formas de você conseguir emagrecer. Por restrição calórica, sim, você emagrece. Por restrição de tempo, que é o famoso jejum ou jejum intermitente. E por restrição de algum grupo alimentar. Vou cortar aqui o açúcar, vou cortar os industrializados, ou então vou fazer a dieta paleo, dieta cetogênica. Você restringe um grupo e você também consegue emagrecer. A dieta de restrição calórica, se você for fazer ela, né, contando as calorias de alimentos que dão gatilhos metabólicos ruins para o seu organismo, ou seja, dão um pico de insulina, né, desregulam toda a sua flora intestinal, faz com que o seu corpo não funcione da maneira que deveria funcionar, né, que eu quero contar calorias, mas eu vou contar a caloria aqui do chocolatinho, vou contar aqui a caloria do pão, da bisnaguinha, do bolo, do biscoito, e aí o que acontece? Provavelmente você vai sentir fome, você continua dando gatilhos metabólicos que fazem você ter essa vontade de comer doce por causa dos picos de insulina. E você, com o tempo, vai sentir que você sente só fome, não vai conseguir manter e vai abandonar. A restrição calórica que dá certo é aquela que você troca os alimentos. Então você para de comer aquele chocolatinho depois do almoço, você tira o açúcar do café, você realmente para de comer aquele pedaço de bolo no meio da tarde. Então você tirou aqueles alimentos. Se você tirou aqueles alimentos e trocou por frutas, vegetais, legumes, tirou os industrializados, você não precisa mais contar calorias. Então, se você não precisa mais contar calorias, por que você está contando calorias se você já fez a troca pelos alimentos mais saudáveis? Então, quando você troca realmente os alimentos, né, por alimentos naturais, alimentos mais saudáveis, né, alimentos que sempre existiram, né, então frutas e verdumes, frutas, legumes, castanhas, carnes, ovos, e você troca por isso,
você está fazendo já uma restrição para um grupo alimentar, porque você não está comendo os industrializados. E aí seu corpo funciona melhor, você não dá os gatilhos metabólicos para o seu corpo poder armazenar gordura, por causa dos picos de insulina. E aí seu corpo funcionando bem, você também se sente mais saciado, por causa desses alimentos sem mais mastigação. Eles têm um volume maior, né? Então pegar um volume ali de brócolis, comparar com um volume de bolo, é uma cabeça inteira de brócolis que você vai comer. Você não vai conseguir nem comer aquilo tudo comparado com um pedacinho de bolo. Então você vai se sentir mais saciado e você vai conseguir ter uma alimentação sem precisar ficar pesando os alimentos, medindo as porções, contando caloria, que é uma coisa que você não vai conseguir fazer sozinho e nem tem necessidade de você fazer se você não for um atleta. Gostei de saber, minha gente. Agora o Inclusive, negócio é fazer, né? o negócio é fazer. E botar no brócolis o gosto do bolo. Mas a gente também vai tentar fazer. Não, o brócolis é gostoso. Mas é engraçado, né? Quando a gente tira o açúcar, eu tava sentindo muita falta. Muita mesmo, assim. Ainda sinto. Mas quando você tira e parece que o corpo vai se acostumando e vai ficando mais fácil. Outro dia eu tomei um gole de refrigerante, mas eu achei tão doce, assim, então, assim, eu acho que é isso, a gente ir fazendo esse esforço, porque uma hora as coisas vão se com a ajeitando. idade, a gente vai mudando o paladar também, né? Porque o açúcar, ele faz uma coisa que é muito perigosa para o nosso organismo, que ele desregula o nosso sistema de esforço-recompensa. Nós temos esforço e recompensa, que é o tão chamado de dopamina. O que o açúcar faz? O que os alimentos industrializados fazem? Porque as empresas precisam vender mais, então elas adicionam muito açúcar, né? Então, o açúcar, ele faz com que você tenha muito prazer com pouco esforço. É verdade. Então, cada vez mais você quer muito prazer e pouco esforço. E aí você quer mais prazer e pouco esforço. Isso envolve para várias outras coisas da nossa vida que você quer muita recompensa, né? Para esforço nenhum. Então, quando você começa a comer muito açúcar, você desregula esse sistema. Esse sistema faz com que você não queira ir para academia, não queira abrir um livro, não queira fazer nada, não queira se comprometer com nada de projeto de médio e longo prazo. Por quê? Porque você tem ali uma recompensa muito grande com um esforço muito baixo. E todas essas outras coisas que eu falei aqui demandam um esforço muito grande para você conseguir. Então, quando você faz uma academia, você também produz dopamina, você também produz hormônios que te dão bem-estar. Só que você teve um esforço. E aí, quando você vai lá, se compromete a fazer uma faculdade que dura 5 anos, ao invés de fazer só um curso de final de semana, você se comprometeu com 5 anos se esforçando. Você vai ter um benefício, mas se 5 anos, quando você senta para ler um livro, às vezes vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. É muito diferente você ver um vídeo ali no Instagram, no TikTok, que vai te dar uma recompensa ali de risada ou de achar engraçado em alguns segundos. Então, quando você come açúcar, você está desregulando esse sistema de esforço e recompensa, assim como redes sociais e outras coisas que trazem conforto na nossa vida e com um esforço muito baixo. Mas então, o preço tudo que tem... é alto, né? Mas assim, normalmente a conta chega de alguma forma, né? Tudo que a gente desequilibra na nossa vida, a conta vem de alguma outra forma. Então, o açúcar faz isso. Então, quando você foi tirando o açúcar, você foi regulando novamente esse sistema de esforço e recompensa. Inicialmente ali você sente muita vontade, você quer aquele prazer novamente, você fica desesperado, as coisas não têm o mesmo sabor, porque também tem uma adaptação ali do nosso paladar, né? Tem uma adaptação da nossa flora intestinal, e aquilo ali vai adaptando, você vai reorganizando novamente, e aí você fica em paz, porque você deu como se fosse uma ajustada ali na balança novamente do esforço e da recompensa. Muito Sem legal. açúcar para as mocinhas hoje. Não. Acabou Eu já comprei um o bolos ali, não vem bolos? não. Um bolos Eu vou lá. seguir sem açúcar hoje. Isso, não. vamos ver. Ainda mais depois de ouvir tudo isso, né, Ai, gente, mas aí eu malho pra poder comer um pedaço do meu chocolate. Ela ouviu o interesse inteiro. Tem cacau, né? Ela vai ter que 70, ouvir de 80. novo. É isso, eu acho que a gente, né, porque fala, a gente pode ter prazer, mas é tudo com isso, a gente tem que ter equilíbrio, não é enfiar a cara num bolo de 30 quilos, entendeu? Mas você pode comer, como eu gosto muito de chocolate, eu prefiro tirar uma outra coisa e fazer uma compensação e comer. Eu como só 70%, mentira, eu como pouco. Tudo mentira, Eu acho ela assim, quando a come gente- M&M's que eu já vi debaixo da mesa dela. Quando a gente coloca algumas regras na nossa vida, isso ajuda muito a gente a guiar, e isso serve para como normas ali no nosso dia, né? Então você fala assim, Pedro, mas você tá falando essas coisas, você nunca come chocolate, nunca toma sorvete? Não, sim, eu como, mas eu como com muito mais consciência. Claro. Então, por exemplo, eu coloco uma regra para mim que eu não como dia de semana. Então, o fato de eu não comer dia de semana faz com que quando eu como final de semana, eu tenha muito mais prazer. Por quê? Porque eu só sei que vai ser aquele ali. Então, tudo que também é exclusivo, traz mais prazer. Por exemplo, eu amo café, mas como eu sei que atrapalha a qualidade do sono, eu só tomo na parte da manhã. Eu Então, também. quando eu só tomo na parte da manhã,
eu tomo ele com muito mais presença, saboreando cada gole. Então, tudo que você faz ali, que você coloca uma regra, assim, eu não vou tomar café o resto do dia. Então, já que você vai tomar esse, toma prestando atenção. Eu não vou comer chocolate dia de semana. Então, quando chegar final de semana e se eu for tomar um sorvete, eu vou prestar atenção nele, eu vou saborear, eu não vou tomar assistindo outra coisa, eu vou prestar atenção naquele sorvete. Então, se você colocar algumas regras na sua vida, aquilo ali também te guia de uma certa forma a não querer compensar outras coisas que às vezes você está buscando com aquilo, né? Então, vou buscar prazer aqui nessa comida, vou buscar satisfação aqui, né? Às vezes esses prazeres que você está buscando, né? Talvez a resposta esteja até em outro lugar. Né? Mas você está buscando ali na alimentação. Mas se você colocar essas regras, se você colocar algumas regras, você vai comer aquilo ali até com mais prazer quando você for comer. Eu estou só pensando, agora eu fitness, na minha uvinha com meu whey protein. Eu vou consumir agora no fim do interessa. Minha barriga está roncando, ela vazou no microfone que eu mesma me ouvi, tá? Ó, gente, acabou o interessa, teve enquete, você que participou e falou... Mentira? Será? Tô brincando. Perguntei, você já começou? Vai começar o Projeto Verão? Nem preciso, eu me cuido a vida toda. 80%. Mentira. É, por isso que eu falei, você que mentiu pra gente. Para com isso. Olha, batemos um papo com o queridíssimo Pedro Barros, educador físico, nutricionista e proprietário da academia Strong Blocks, onde nós vamos ganhar dias de treinos. Onde lá, é? com toda certeza. Vamos ver, onde é a academia? É no Mangabeiras, no Gabinete Bandeirantes, vocês estão convidadíssimos. Eu vou mesmo. É hoje que eu vou mudar esse Tá shape meio de longe, grilo. mas a gente vai. Vai sim, Miguel, longe. Ah, não, gente, a academia Pedro. boa é a que tá perto de casa. Mas nós vamos caminhando pra poder queimar já umas... Vou sair agora, viu? Vou sair agora. Projeto Vou sair agora pra chegar lá ano que vem. Pedro, deixa seu arroba, pessoal, te seguir nas redes sociais. Meu arroba é Pedro Barros BH. Também no YouTube tem um canal que é o Pedro Barros. Olha, ele também tá aqui, gente, no YouTube. Obrigada mais uma vez, Pedro. Volta mais vezes ao Interessa, fechou? Obrigado pelo convite, voltarei sempre que for convidado. Então tá bom. Mariela e Renatinha, obrigado. Ai, de nada. Nada. E bom, bora. Aquelas com muita fome, né? Fala assim, ninguém tem consideração final aqui hoje. Ó, segue a gente no Instagram, @programa Interessa. Lá no TikTok é interessa.tempo. Um beijo, até a próxima. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Leva uma Mitex.